Próximo teorema, ela diz o seguinte: dados 3 pontos distintos, colineares, tá? Ou seja, pertencentes a uma mesma reta, um e apenas um deles está entre os outros dois, tá? Bom, isso é bem óbvio, né? Então esses teoremas do início aqui são bem triviais, só que é o início da teoria, né? No início da teoria você tem resultados triviais, mas que precisam de demonstração, tá? Isso aqui a gente consegue também demonstrar utilizando os axiomas anteriores e resultados anteriores, tá? Então vamos lá. Então ele está falando o seguinte: se eu tenho 3 pontos numa mesma reta, só tem um entre os outros dois. Não tem como ter mais do que isso. É quase difícil de imaginar uma possibilidade, né, onde isso não aconteça, né? Mas vamos lá. Então primeiro a gente precisa mostrar o seguinte: a existência. Precisa mostrar que existe um ponto entre os dois. Né, dos 3 existe um que está no meio. Depois disso a gente prova a unicidade, né? Então, de que forma a gente prova? Geralmente prova de unicidade é supor que tem outro e chegar num absurdo, né, numa contradição. Então vamos lá. Para a existência, então sejam A, B e C pertencentes a R. Tá? Então são os 3 pontos e a reta R. Suponhamos x, y e z as coordenadas de A, B e C, respectivamente. Tá? Então, peguei as coordenadas dele. Né? Pelo axioma 5, eu posso fazer essa correspondência. Existe um sistema de coordenadas. Tá. Beleza. Bom, como eu pego um sistema de coordenadas, eu posso escolher um sistema aí de tal forma que o x seja menor que o y, seja menor que o z. Tá? Esses 3, x, y, z, vão satisfazer uma relação de ordem, né? Então, supõe que eles satisfazem essa. Tá? Se satisfazer outra, é análogo. Tá? Mesma ideia que a gente vai utilizar aqui. Então, a existência garantida pelo teorema anterior. Por quê? Porque dizia lá que se o y estivesse entre x e z, então o b estava entre a e c. Né? Então, eu tenho o quê? Essa relação. Então, b está entre a e c. Por quê? Porque a coordenada do b é y. E y está entre x e z. Beleza, então existência, ok. Unicidade. Então, para provar que é único, o que eu tenho que supor? Eu tenho que supor que isso aqui não acontece. Então, supor que o b não está no meio. Então, supõe bom, não é supor que B não está entre. Aqui é assim. Bom, eu quero mostrar então que só um está no meio. Só o B. Né? Então, eu tenho, se o B não está no meio, o que vai acontecer? Eu poderia ter B, A, C ou B, C, A. Poderia ter
ter dessa forma, certo? Mas, o que acontece? O que a gente teria? A gente teria aqui uma certa correspondência também. Eu teria y, x e z. Aqui eu teria y, z e x. Tá? Então, seria um absurdo, porque eu sei que isso aqui acontece. Né? Então, se isso aqui acontece, isso não pode acontecer. Tá? Então, por isso, o único jeito é com o b aqui no meio. Tá? Bom, aí nas notas de aula eu escrevo com um pouco mais de detalhes. Tá? Usando exatamente, demonstrando cada uma das partes. Tá bom? E aí substitui uma na outra e chega num absurdo. Tá? Então fica de tarefa aí para vocês lerem como que eu escrevi a demonstração aí nas notas de aula. Tá? Mas a ideia é exatamente essa, né? Porque eu tenho essa correspondência, então a ordem dada nos números reais te garante uma ordem nos pontos da reta. Né? Então essas que são a relação de ordem que a gente consegue trazer aqui para a nossa reta no plano. Beleza? Então essa aqui é a unicidade. Absurdo. Tá? Então com isso garante que o B só pode ter o B no meio. Não posso ter diferente, né? Sempre tem uma relação. Dadas as 3 coordenadas eu tenho uma relação de ordem. Então eu tenho alguém no meio. Então se tem alguém no meio é só aquele ponto relativo àquela coordenada que está no meio dos outros 2 pontos. Muito bem. Próximo teorema. O próximo teorema diz o seguinte. Então, se A e B são pontos distintos, tá? Então, suponha que eu tenho 2 pontos distintos, então vale o seguinte. Primeiro item. Existe um ponto C, tal que, tá? Esse T aqui é uma abreviação para tal que, tá? Então existe um ponto C, tal que acontece o quê? Que está depois de B, vamos dizer assim. Né? Então existe um ponto C de tal forma que o B está entre A e C. Segundo, é como se eu tivesse, a ideia desse teorema é o seguinte, é como se eu tivesse aqui com uma reta e eu tenho aqui 2 pontos, A e B. Tá? Essa aqui reta existe aqui pelo primeiro axioma de incidência. Tá? Então o que esse teorema diz é o seguinte, que vai existir pontos aqui, né, um ponto C, que é o primeiro item que vai falar isso, vai existir pontos aqui, vai existir pontos aqui, que é o que a gente vai chamar aí de C', no item 2i, tá? E vai existir pontos aqui, no terceiro item, que a gente vai chamar de D, tá? Nesse terceiro item. Então, o segundo item existe o C', tal que o C' tá, o A está entre A e B, o A está entre C' e B. O terceiro item diz que existe um D, de tal forma que ele está entre A e B. Tá? Então a ideia é exatamente essa desse teorema, né? Dizer que existe ponto aqui à direita, ponto à esquerda e ponto no meio. Tá? Essa que é a ideia. Beleza? Vamos ver então como fica a demonstração. Então, eu vou considerar esses 2 pontos diferentes, é claro, né? Já são distintos. Então, sejam x e y coordenadas de A e B. Tá? Então, peguei as coordenadas de A e B e chamei de x e y.
Muito bem. E agora, o que a gente pode fazer? Para o item I, bom, se eu tenho aí xy, o que acontece? Sabemos que o x é menor que o y, que é menor. Então, pega essas coordenadas, né? Isso supõe o x menor que y. Tá? Se o y é maior que x, também dá para fazer o mesmo raciocínio, tá? É análogo. Muito bem, então sabemos que o x é menor que y. Tá? E o y é menor que y mais 1. Tá? Eu estou somando 1, então eu estou aumentando. Certo? Então, dessa forma, existe o ponto C com coordenadas y mais 1. Por que existe o ponto C? Lá da correspondência, né? A correspondência é o axioma 5, né? O axioma da régua. Pelo axioma 5, então, vai existir esse ponto que corresponde a esse número real. Tá? Beleza. E, além disso, por esse teorema, aqui, não, pelo teorema anterior a esse, o que a gente tem? O y está entre x e y mais 1. Né? Então, quer dizer que eu tenho a relação A, B e C, exatamente como a gente tem aqui. Então, pelo teorema anterior, não esse, tá, pessoal? Na lousa anterior. Tá? O que a gente tem? Pelo teorema anterior, então, eu tenho essa relação. O B está entre A e C. Segundo item do teorema. Então, o segundo item, a gente pode ver da seguinte maneira. Ó. O item 2i, bom, eu quero agora um aqui menor que o x, né? Então, a gente sabemos que x menos 1 é menor que x, que é menor que y. Beleza? Então, tem essa relação aqui. Então, por essa coordenada aqui, então vai existir um ponto C' com coordenadas x menos 1. Então existe um ponto com essa coordenada aqui. Tá? E pelo teorema, então, pelo mesmo teorema, o que a gente vai ter? Como eu tenho essa relação, o x está entre x menos 1 e y, então o A vai estar entre C' e B. Tá? E o terceiro item, bom, se eu tenho então x e y, que número que existe entre x e y? A soma dos dois dividido por 2. Né? Então o que a gente sabe? Sabemos que o x é menor que x mais y sobre 2, que é menor que y. Tá? Então, se isso aqui acontece, então vai existir um ponto que tem essa coordenada. Então existe D com coordenada x mais y sobre 2. E aí, pelo teorema anterior, o que vai acontecer? Como esse x mais y está entre x e y, então eu vou ter que o D está entre A e B, como a gente queria aqui. Tá? Então, a gente puxa essas propriedades lá de números reais. Tá? Então, lá de números reais, a gente tira essas propriedades aqui. Muito bem? Muito bem, então com isso a gente demonstra esse teorema aqui, então, essas propriedades aqui, a existência desses pontos. Bom, agora a gente vai ver algumas definições, tá, de conteúdos, de figuras geométricas, né, segmento, semi-reta, tá, diversas ideias aí que a gente vai trazer essas notações e definições formais
né, agora nesse contexto aqui que a gente está trabalhando.